Olá, amados irmãos, graça, misericórdia e a paz do Senhor seja com todos, amém. Quero, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus pela oportunidade, o privilégio de poder estar aqui mais uma vez compartilhando desta palavra preciosa, especial, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quero dar um abraço em toda a primeira Igreja Batista em Ravenna, a igreja na qual eu sou pastor, e eu quero também agradecer a todos que estão assistindo este vídeo e deixar também um abraço no seu coração. Eu quero que você faça bom proveito desta palavra e que você cresça cada vez mais e que o Senhor te abençoe ricamente através desta palavra. Nós vamos falar hoje sobre o tema portas e nós vamos compreender que há portas que precisam ser abertas, portas que precisam ser vigiadas e portas que precisam ser fechadas. Com a graça de Deus, nós, antes de qualquer coisa também, antes de nós iniciarmos e compartilharmos esta palavra, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus e também temos um período de louvor. Vamos ouvir e vamos cantar juntos também, louvando e adorando o nosso Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Nós vamos, logo depois desta oração, nós vamos juntamente louvar a Deus com o nosso irmão Hudson, da Primeira Igreja Batista em Ravenna, que fez essa participação especial também com a música Vou Crer, do pastor André Valadão. Mas vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço, meu Pai amado, e te peço a tua bênção sobre as nossas vidas. Abra o nosso entendimento desde já, meu Pai, e também receba no teu altar os louvores que é dado ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Colocar minha fé em ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti, não vou vacilar, não vou temer. Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Guia-me posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Oh, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Oh, Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao
só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Pois bem, amados, nós vamos dar continuidade agora, compartilhando, falando sobre as lições bíblicas que as portas podem nos dar. Nós vamos falar destas primeiras portas agora, que são as portas da justiça, portas que precisam ser abertas. É a porta na qual o juiz verdadeiro, que é Deus, somente Ele tem as chaves em tuas mãos. E nós precisamos de provocá-lo, nós precisamos de invocá-lo, nós precisamos de clamá-lo para que ele possa então atender à causa pela qual nós estamos invocando. Nós precisamos dele porque na justiça talvez dos homens são causas que parecem já impossíveis, já não tem mais como resolver. São causas que você já tentou através de diálogo, já tentou através de um mediador, né, entre essas pessoas, né, civis, jurídicas, você já tentou resolver de alguma forma, até mesmo, quem sabe, invocando a justiça dos homens. Você reconhece que o seu direito foi lesado, você reconhece que você está certo, que é justo, mas a sua causa parece que tem algo que está embaraçado, parece que está oculta aos olhos dos juízes humanos, está oculta diante daqueles que te rodeiam. Você precisa então que a porta da justiça seja aberta para você. Assim diz no Salmo, 118, versos 19 e 20. Abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por elas entram os justos. Amém? Então, nós vamos sempre clamar a Deus para que possa abrir esta porta da justiça para conosco. Complementando, então, esta parte da porta da justiça, eu quero destacar aqui que também há nas palavras de Jesus a comparação com essa justiça humana, em que uma viúva, ela invoca um juiz e ela não cessa de clamar até que ele venha atender. Ela precisava que a justiça dela fosse feita, a sua causa fosse solucionada. E nós encontramos o Senhor Jesus Cristo fazendo uma comparação nesta parábola com a justiça divina. E nós encontramos logo no finalzinho, ele diz assim, em Lucas, no capítulo 18, verso de número 7 e 8, ele diz: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, e ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhe fará a justiça. Então, meus amados, nós não podemos nos desesperar, principalmente quando nós estamos nessa posição de sermos pessoas justas diante de Deus e diante dos homens. Nós temos que ter fé, agarrar firme e seguir o nosso caminho com Deus, sem manchar a nossa justiça, sem manchar esse título que nós ganhamos de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar também, abrindo as portas da justiça. E nós vamos passar para a segunda porta, que é a porta que deve ser vigiada. Meus amados irmãos, esta segunda porta que nós vamos falar agora é um perigo. É a porta que deve ser vigiada. É a porta da qual o salmista diz: põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. A porta dos lábios precisam ser vigiada, conforme o salmista acaba de relatar no Salmo 141, no verso de número 3. Amados,
são pessoas que, na verdade, precisam reconhecer, da mesma forma que o salmista reconheceu, que é impossível controlar nos momentos de ira, nos momentos de raiva, controlar a nossa própria língua. É muito natural do homem, sem Deus, sair por aí derramando coisas que, na verdade, que é como se ele estivesse embriagado, porque se tivesse consciente, não pronunciaria. Coisas que as pessoas deixam escapar, que saem do mais profundo do seu íntimo, nos momentos de raiva, nos momentos de ira. Assim como o próprio Senhor Jesus Cristo, ele reconhece que todas essas coisas más que nós reconhecemos, elas procedem do nosso coração. Coração que está contaminado, coração maligno, o coração que está precisando da graça de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: o que sai da boca vem do coração e é o que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, furtos, falso testemunho, blasfêmias. São estas coisas que contaminam os homens. Nós estamos vivendo nessa época de pandemia, em que as pessoas, há uma das orientações, que devem ser seguidas, é claro, mas muitas pessoas pensam que simplesmente devem se purificar o exterior, lavando simplesmente as mãos, tacando álcool em gel, e assim em diante vai. Mas nós esquecemos também do homem interior que precisa de ser tratado, que precisa de ser cuidado pelo próprio Deus. Este homem, ele precisa de ter um novo coração, precisa de mudar a sua natureza terrena. Tiago também, ele destacou algo interessante. Ele fala assim: mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Tiago 3, de 8 a 10. Logo, Tiago está reconhecendo que esse não seria o ideal do homem, ficar com a boca solta, mas ele precisa de ter os seus lábios vigiados. Isso também é algo que está ao alcance de Deus. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Também vigiando os nossos lábios. Domínio do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa que tem o seu coração recriado, mas que precisa também da ajuda de Deus. Nós vamos passar em diante, vamos falar então da terceira porta. Amados irmãos, nós vamos falar dessa terceira porta. Diferentemente das outras portas anteriores, a primeira que precisa de ser aberta. A segunda precisa de ser vigiada. Esta agora é a terceira porta que nós vamos falar. É a porta que precisa ser fechada. Esta porta você quem vai fechar. Enquanto as outras duas, você precisa que o Senhor abra, você precisa que o Senhor vigie. Esta terceira porta, você vai fechar. Mas você vai fechar para você ter momentos a sós com esse Deus. É a porta do seu quarto. É a porta que precisa de ser fechada. Assim está escrito em Mateus 6,6. Mas, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Amados, é claro que nós precisamos, então, ter momentos a sós com Deus, porque nós não podemos falar por aí qualquer coisa, como nós vimos na segunda porta, a porta que precisa ser vigiada. Mas na porta que precisa ser fechada, nós adentramos ali no nosso quarto, no nosso cantinho de oração, no nosso isolamento social. São momentos que nós vamos estar ali derramando os nossos corações em Deus. São momentos em que lá sim nós vamos enxergar como um lugar de contínuo derramar de lágrimas. É lá que nós vamos fazer os nossos desabafos.
É para Ele que você deve abrir o seu coração, para o seu Pai Celestial, que é Deus. Lá no seu quarto, no seu cantinho, no seu isolamento social, é que Deus vai estar em secreto, falando com você também. Então nós devemos ter esse momento especial, porque se nós abafarmos as coisas em nossos corações, irmãos, saiba que em Provérbios, no capítulo 12, o verso de número 25, diz assim: a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Ansiedade pode causar até mesmo depressão, pode causar desespero, e as pessoas não têm com quem abrir, com quem elas tenham certas confianças. Eu falo para você, creia em Deus, creia que Ele existe, creia que Ele vai te recompensar. Assim também está escrito no livro de Hebreus. Ele diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam, ou seja, que recompensam aqueles que o buscam. Em Hebreus 11:6, é necessário então ter fé em Deus, crer que Ele existe. E agora eu digo para você, para encerrar, meus amados irmãos, há uma porta que também só você pode abrir. Esta porta é a porta do seu coração, e que Jesus está ali, continuamente batendo nesta porta, pedindo para que você ouça a voz dele e abra. Assim está escrito em Apocalipse, no capítulo 3, no verso de número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Faça isso agora, não deixe para depois. Entre no seu quarto, entra no seu lugar de isolamento, fale com Deus, abra o seu coração, Ele cuida de você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que abençoe a todos, ó Pai, que receberam essa mensagem, que abriram o seu coração, faça com que andem no seu caminho, meu Pai amado, que é a verdade e a sua palavra, em nome de Jesus. Amém.